ligam para o estadual, os próprios clubes colocando aí sub-20 para jogar, como é que exige-se do torcedor que ele frequente? Flamengo não tem alternativa. Não, do Flamengo entende-se, mas, por exemplo, o Vasco. O que justifica o Vasco entrar com esse time reserva contra o Flamengo? O Abel disse que nesse início de temporada, Abel diz que se ele repetisse com tão pouco tempo de pré-temporada, e aí eu concordo com ele, se botasse o mesmo time para jogar 3 dias depois, aumentaria muito o risco de lesão. Isso aí é uma baita de uma desculpa, Calheiros. Baita de uma desculpa. Mesmo, tá com medo de tomar uma sapatada. Mas eles não fizeram a pré-temporada ideal, Mas então por que não fez o seguinte? Coloca um time reserva para jogar contra o Bangu, isso eu falei ontem. E põe o Flamengo aí, põe o time titular ontem do Vasco contra o Flamengo. Uma das poucas chances que o Vasco tem em 2020 de vencer o Flamengo é essa partida agora. O sub-20 do Flamengo. Isso daí é papinho furado do seu Abel Braga. Baita vergonha, o cara tá com medo de tomar uma porrada do sub-20 do Flamengo. Fato. Não, e detalhe, né? É uma chance legal pro Vasco derrubar um tabu que já incomoda. Lógico. O Vasco não ganha do Flamengo desde 2016. E eu tô contigo, falei isso ontem, Paulo Lima entende diferente. Eu penso completamente. Gente, no meu planejamento, o Vasco tem que pensar no Vasco. Tem que focar título. Então, exatamente. Se ele pensa no Vasco, ele faz o melhor pro Vasco. E o melhor pro Vasco nesse momento é escalar o time que ele quer. Mas a frase é essa. Ele pensa no Vasco, então tem que pensar no Vasco. Eu também. Eu não vejo. Eu sei lá, eu acho que um ponto de vista. Eu respeito muito a opinião de cada um, mas acho que é o ponto de vista do. Mas tem que pensar. Ele tá pensando no Vasco. Ganharia ele não tá pensando 5 dias de preparação. Não tá pensando no Flamengo, não. Ele tá pensando no time dele, tá pensando no trabalho dele. Se vai jogar sub-23 contra sub-23, eu sou o técnico do Vasco, eu decido, é assim que vai ser. Ponto. Olha, respeitem. Se o time do Vasco, no ano passado, fez aquele jogo duríssimo com o Flamengo de 4-4, e eu acho que a chance que o Vasco teria, a base daquele time, vencer o sub-20 do Flamengo na quarta-feira, seria enorme. E aí você não estaria somando só 3 pontos, não. Você estaria tirando 3 pontos de um concorrente direto ao título. Mas vai influenciar alguma coisa na frente do campeonato? Vamos classificar, dificilmente teremos uma zebra, dificilmente teremos... Mas é ganhar um clássico, Paulo Lima, mexe com o psicológico. Clássico sem charme, mexe com o Flamengo, o ânimo do torcedor. O Flamengo com sub-23, eu tô com o Abel. Eu tô com o Abel. Guanabara não tem mais semifinal, não. Não, eu sei, mas... Agora é o campeão de um grupo contra o campeão do outro, decide o título. Tudo bem, mas a questão toda é essa... Ele está pensando no trabalho dele, ele não está pensando no Flamengo. O Flamengo Você não tira tirar 3 pontos de um adversário direto? Sem contar o fator psicológico, cara. A torcida do Vasco não quer saber, o Flamengo sub-23 não faz mal, era o Flamengo. O Flamengo quis optar por essa escalação, azar do Flamengo. Repito aqui, vamos colocar aqui uns confrontos que podem acontecer entre Vasco e Flamengo nesse ano. Talvez uns 6, 8 confrontos. Talvez em torno disso, que seja 6 confrontos entre Vasco e Flamengo, somando campeonatos estaduais, talvez aí confrontos em Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, enfim. Vamos colocar no mínimo 6 confrontos. Quantos desses confrontos o Vasco tem chance de vencer o Flamengo? Chance real, de fato. Pouquíssimas, gente. Pouquíssimas chances. A única chance que o Vasco teria realmente de vencer o Flamengo, você fala, o Vasco é favorito nesse jogo, era colocar o time titular contra a garotada do Flamengo. Você bota essa garotada do Flamengo com a camisa do Bacaxá. Você diria que o Vasco sub-23 poderia jogar com esse time? Que esse time do Flamengo... Aí poderia. Mas por quê? Por que a camisa do Bacaxá é menos importante do que a camisa do Flamengo? Não. Assim, a qualidade técnica do jogador... Mas, gente... Peraí, assim... Pro Vasco, o que é mais importante? Ganhar do Bacaxá? Não, eu tô dizendo assim, pegar o time do Flamengo. Porque você está se dando um valor muito grande ao sub-23 do Flamengo pelo peso do Flamengo, pela camisa. Se você pegar esse time sub-23 e botar uma camisa de um outro time, ponto é o mesmo. O jogo vai ser duro, vai ser equilibrado. Mas o ponto é o mesmo, sub-20, sub-23, então, pronto. profissional, ponto então, é o mesmo. E por que o Vasco não pode colocar o sub-23? Não é que não pode, ele até pode, então, mas não deveria. Não, é uma questão de opinião de cada um. A decisão que a gente tem que, até certo ponto, respeitar, pode ser discutida, evidentemente, abrir a cabeça de cada um. É por isso que eu acho que, se você tem uma opinião, você tem uma maneira de ver diferente, exercite ela. Coloca ela para fora, não fique andando no caminho que todo mundo anda, pense diferente. Agora, eu respeito muito, o Abel pensou e projetou esse trabalho. O trabalho do Abel foi no início do campeonato, quando ele soube que o Flamengo ia jogar com o Sub-23, ele já falou lá atrás, eu também vou jogar com o Sub-23. Agora, vamos ver o que vai acontecer.
Pode o Flamengo dar uma sapatada de 6-0 no Flamengo, como o Vasco pode vencer de 1-0. Ou até mesmo, se fosse o inverso, o Vasco com o time principal vencer de 6. Ah, tá vendo? Então, eu não sei, eu flito muito, me coloco muito na posição do outro lado da questão. Porque a gente está super valorizando esse time do Flamengo Sub-23. E o Vasco? Não tem direito de jogar com o Sub-23? Por que não? Então, mas quando o Abel, Paulo Lima, ele chega e espelha, o Flamengo vai jogar com o time Sub-23 esse confronto? Então eu também vou jogar com o Sub-23. Isso dá a impressão o quê? É que o Abel dá a impressão, então, mas às vezes não é real. Pode ser, mas dá a nítida impressão, pelo menos na minha ótica, de que o Abel está temendo o Flamengo. Pelo fato dele falar, imagine se eu coloco a equipe titular e perco do time Sub-23 mano, até no aspecto físico, é uma questão de lógica. O time estaria melhor preparado na segunda rodada do que na primeira. O time que se apresentou em janeiro de 2020 estaria muito melhor preparado no dia 22 de janeiro do que no dia 19. Sim. Você ganharia mais um período aí de treinos, de preparação, de condicionamento, enfim. Respeito todas as decisões. Agora, em termos de planejamento, nada para mim se justifica. Não, eu vou começar o ano com o meu time titular e vou botar na segunda rodada o time Sub-23. Então, peraí, se vai revezar, inverte a ordem. Claro. Porque você tem chance de fazer 3 pontos contra um adversário direto. E tirar de um adversário direto a possibilidade de pontuar na Taça Guanabara, que é um tiro curto. E fora, dentro de toda essa rivalidade, a chance de você terminar. Aí, independentemente qual a camisa, assim, qual o time, o Vasco ainda não tem chance. O Vasco também não tem chance de fazer 3 pontos. Ninguém está dizendo que não tem chance. É jogo. Mas eu acho que foi um equívoco. Dá mais tempo. Isso aí, ou vocês não concordam? Concordo. Não faz sentido? Concordo. Já que a questão é não desgastar o elenco que se apresentou agora em janeiro, dá mais 4 dias. O Vasco vai colocar alguns jogadores aí que já são conhecidos por parte da torcida. O Jordi vai jogar esse jogo, o Andrei possivelmente vai jogar, o Thiago Reis. Os próprios jogadores que entraram no jogo, o Marcos Júnior deve jogar. Também. Né? Enfim, eu não vejo sentido, mas